E o Gil, segunda edição, debater aqui com a gente. É disso que se trata, com Carlos Andreasa. E a gente chama aqui para o papo o Carlos Andreasa. Tudo bom, Andreasa? Boa tarde. Opa. E aí, pessoal? Boa tarde. Boa tarde. Andreasa, a gente viu aí mais uma operação na Cidade de Deus. Na semana passada, se não me engano, a gente também teve uma operação na mesma região, com a polícia passando por lá, inclusive com um blindado, que terminou aí num episódio triste, né? Que deixou todo mundo emocionado. Parte dos moradores teve a casa levada ali pelo caveirão. Enfim, é uma comunidade que já está sendo alvo da polícia há um tempo. O objetivo dessa vez foi a retirada de barricadas para poder facilitar o acesso, né, da polícia até essa comunidade. E a gente vê aí a população no meio desse fogo cruzado. E como é que você avalia, né, esse combate, essa estratégia da polícia na Cidade de Deus? É muito delicado tratar de estratégia de polícia considerando uma zona, um espaço complexo como a Cidade de Deus. A gente tem que levar isso em consideração. É um espaço muito grande, com uma topografia muito específica e com várias zonas de escape, né? A impressão que dá com as informações disponíveis é que houve, nesse caso específico, o que se pode chamar de falta de planejamento, o que dá a entender, sim, Isabelle, que nós estamos enxugando gelo. Tudo bem, o objetivo da operação é retirar barricadas, né? E a gente sabe que essas barricadas existem, há fotos, há também os chamados jacarés, aqueles pinos no chão para furar pneus, etc. Os miguelitos também, né, que eles falam, né, que são aqueles enfim, ganchos como se fosse um ouriço, né? Mas a remoção dessas barricadas é algo complexo, que leva tempo. Se o objetivo é chegar ao tal almoxarifado do crime, que portanto parece ser um lugar onde os criminosos, os traficantes guardam equipamento, armas, eventualmente drogas, nessa altura do campeonato, para muito além da fuga documentada, alguém acredita que o almoxarifado do crime ainda existe? Que as coisas que deveriam estar lá ainda estão? Nós vimos a fuga, isso para mim é o dado mais importante, nós vimos a fuga dos criminosos. Por mais que o comando da Polícia Militar e os responsáveis pela operação digam, e eu acredito, que a zona está cercada e que, portanto, aquela fuga dos traficantes representa apenas uma mudança de local num ambiente que está sob controle, não haveria como eles saírem do que podemos chamar de complexo ali, tudo bem. Mas esse almoxarifado do crime, conforme mapeado pela polícia, será que ele ainda existe? Não terá já mudado de lugar? Então, essa impressão de enxugamento de gelo, pessoal, é que me incomoda, porque, no final das contas, a população está ali, a troca de tiros, a permanente operação e com muito pouco resultado. Quer dizer, a gente tem mortos, a gente tem um morto, a gente tem, se eu não me engano, 2 presos, e o que mais? Se apreendeu alguma arma? Se apreendeu alguma droga? Tem alguma conquista concreta? Não. Acho que essa que é a grande questão, né, Isabelle, Andreasa? A gente vê que, na maior parte dos casos, dá para afirmar, porque a gente acompanha diariamente operações da polícia tentando sufocar o crime organizado nas comunidades. Você termina essas operações com uma pistola apreendida, algumas trouxinhas de droga, pouca efetividade no que diz respeito à prisão de criminosos. Cada vez que passa, você tem um chefe do tráfico do mesmo lugar sendo preso. Se você for parar para mapear, mais de 5 chefes do tráfico do mesmo lugar. Não para de sair chefe, porque eles realmente vão assumindo cada um o posto do outro. Então, acho que é o caso de se planejar uma ação para você impedir a entrada desse material e não depois ter que subir dando tiro para todos os lados e expondo todo mundo ao risco, como a Andreasa disse. É isso. Me parece uma coisa simples, elementar, né? Para que serve uma operação policial numa área conflagrada? Prender gente. É preciso dizer isso. A cultura da UPP era criticada, eu critiquei muitas UPPs por causa disso, a crítica permanece. A implantação da UPP não prendia ninguém. Então você continua fazendo incursões às favelas sem resultado objetivo, que é prisão de criminosos. Nós vimos os criminosos fugindo novamente pela mata. Para além disso, tudo bem, o criminoso fugiu, mas ele fugiu desabastecido, porque nós chegamos ao lugar estratégico onde havia o armamento, o paiol do crime. Apreendemos aqui dezenas
de armas, pistolas, fuzis. Aí você tem uma operação bem sucedida. Você tem uma operação bem sucedida, mas nessa operação de hoje, assim como naquela da semana passada na Cidade de Deus, eu falo isso com muito respeito, porque eu sei que há inteligência na Polícia Civil, eu sei que a Polícia Militar faz uma estratégia também para o cerco, tem informações a esse respeito, mas objetivamente o que nós temos visto, e é claro que as imagens espetaculares dos criminosos fugindo potencializam isso, mas o fato objetivo é o seguinte: não houve a prisão muito pouca, os criminosos fugiram, mas pior do que isso, eles continuam armados. O que se aprendeu hoje? E além disso, as barricadas foram removidas? Então tive a oportunidade de conversar com o porta-voz da Polícia Militar e ele afirmou que a partir desse ponto, né, de retirada das barricadas, a operação cumpriu o seu papel, que era justamente liberar a passagem do veículo blindado da polícia. Mas eu acho que o que acontece, Andreasa, é que quando a gente vê aquela quantidade de bandidos fugindo pela mata e que isso é flagrado por um helicóptero com imagens e a polícia não alcança esses bandidos, a sensação que fica para a sociedade é que a operação não foi bem sucedida, é que a polícia não alcançou o objetivo dela, colocou a população no meio do fogo cruzado mais uma vez e não conseguiu levar aquelas pessoas que estavam ali cometendo delitos, que estavam ali cometendo crimes, carregando armas. Então, acho que a imagem do insucesso fica por causa da imagem da fuga, né? Não que a polícia tenha entrado lá para tirar as barricadas, conseguiu tirar as barricadas, mas a imagem daquele pessoal fugindo ali com aquelas armas, com tudo, acaba passando essa sensação de que a coisa não foi resolvida, né? Acho que você tocou num ponto importante. Temos um problema também de comunicação sobre, para a sociedade compreender o objetivo dessa missão. Então, se o objetivo é a remoção das barricadas, é simplesmente isso, porque depois entrou na equação o componente chegar ao almoxarifado do crime, né, que seria uma segunda etapa. Então, vamos lá. Deixemos o almoxarifado de lado. O objetivo é remover barricadas, remover empecilhos para a entrada da polícia com seus blindados. Tudo bem. Então, vamos considerar que essa operação foi bem feita, que as barricadas foram tiradas. A polícia vai continuar dentro da comunidade, porque tirar a barricada e sair, vamos supor, para voltar amanhã, significa que voltarão amanhã e novas barricadas terão sido colocadas. Aí, para mim, é uma questão de comunicação. Tem esse problema temporal, tirou a barricada para permanecer, estabelecer um posto avançado no Complexo do Alemão, é essa a natureza da operação? Então vai chegar ao almoxarifado do crime. Então a operação continua, cumpriu a primeira etapa, a polícia está lá dentro, agora vai partir para o almoxarifado do crime. Também há informação de que, com auxílio dos agentes, tudo especulado, com auxílio dos agentes do BOP, dos policiais do BOP, se faria a incursão atrás dos criminosos que estão intocados na mata. Quer dizer, qual é o objetivo da missão? São várias etapas, ela vai ser uma missão permanente, vão ficar lá permanentemente. O problema de comunicação também faz com que a sociedade desconfie de que está enxugando o gelo. Tá certo, então, Andreasa, obrigada pela tua participação hoje. Amanhã a gente volta a se falar, viu? Falou, pessoal, amanhã tem mais. Um abraço.